Tudo bem com vocês? Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso programa de interpretação textual. Eu me chamo Ana Catarina, sou professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do texto, parte 2. Só lembrando, a gente começou a ver os fatores de contextualização, que são elementos extremamente importantes para serem observados quando a gente lê um texto, né? Quando escreve também, mas o nosso caso aqui é de leitura, e isso facilita muito para que a gente encontre a resposta mais adequada entre as alternativas. Então, para que a gente se lembre, os fatores de contextualização são todos aqueles fatores que ancoram o texto numa determinada situação comunicativa e que vão desde o título, as referências, a determinados trechos que estão indicados de uma maneira diferente, em negrito, em itálico, sublinhado, o tamanho da letra, o tipo da letra, desde a esses elementos, como a elementos que exigem um pouco mais da nossa atenção, como os 3 primeiros, que já foram vistos na aula anterior, a situacionalidade, a informatividade e a focalização. E agora nós vamos ver a intertextualidade, a intencionalidade, a aceitabilidade, a consistência e a relevância. Então, iniciemos pela intertextualidade. O prefixo inter significa entre, textualidade, textos. Então, entre textos. Então, significa comunicação entre textos. Eu leio um texto e eu me lembro de outro texto, cujo estilo, cuja estrutura, cujo vocabulário, cujas imagens, de alguma forma, se assemelham a esse texto que eu estou lendo. Então, significa dizer que esses 2 textos se comunicam. Em que isso vai nos ajudar numa questão de interpretação? Ora, se eu leio um texto e eu sou capaz de me lembrar de outro, esse outro, por consequência, né, vai me trazer à memória determinadas lembranças, determinados objetivos, determinado vocabulário, e aí eu tenho elementos para comparar com esse segundo texto. Em geral, os 2 textos que se assemelham e que se comunicam, o 2, ou 3, ou 4, eles já vêm no próprio enunciado da questão, né? Já vem como texto base da questão. E você já pode estabelecer essa comparação a partir desse processo de comunicação entre esses textos. Então, aqui nós temos 2 textos, este e o da próxima tela. Esse primeiro texto aqui é um trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha. A Carta de Pero Vaz de Caminha, ela é considerada a nossa certidão de nascimento. É o documento que comprova o nascimento, né, daquele que seria posteriormente chamado de Brasil, quando os portugueses aqui estiveram. Então, nesse trecho da Carta de Caminha, nós temos: e assim seguimos nosso caminho por este mar de longo, até que terça-feira das 8º de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando da dita ilha obra de 660 ou 670 léguas, segundo os pilotos diziam, topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mareantes chamam botelho, assim como outras a que dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, a que chamam furabucho. Então, a Carta de Caminha é uma carta descritiva, né, em que você tem exatamente elementos daquela terra recém-achada e o que havia naquela terra. Muito tempo depois, mais especificamente no século XX, um poeta chamado Oswald de Andrade, que está situado no modernismo brasileiro, ele escreve o seguinte poema: seguimos nosso caminho por este mar de longo, até a 8ª da Páscoa. Topamos aves e houvemos vista de terra os selvagens. Mostraram-lhes uma galinha, quase haviam medo dela, e não queriam pôr a mão. E depois a tomaram como espantados. O nome desse poema é A Descoberta. E é bem nítida a semelhança que a gente encontra entre a Carta de Caminha e este poema. Não que eles tenham o mesmo objetivo,
né? A carta de caminha era exatamente descrever, apresentar essa terra recém-achada. Aqui nós temos um aspecto crítico com relação à chegada dos portugueses, mas é inegável que a gente identifique neste poema a presença, né, da carta de caminha aí dentro. Então, intertextualidade, quando os textos se comunicam de alguma forma, e um nos conduz exatamente ao outro. A intencionalidade tem a ver como o emissor, né, aquele que envia a mensagem, como ele põe em prática a sua intenção para que o texto fique adequado à obtenção do efeito desejado. Então, como é que eu vou fazer um texto de acordo, né, com essa minha intenção? Eu tenho um objetivo. Eu vou atingir esse objetivo? Então, é construir esse texto pensando em atingir esse objetivo com o meu leitor. Então, nós temos aqui um exemplo, nós temos um anúncio publicitário, e temos na compra do segundo presente, ganha até 30% de desconto. Não compre, peça para o seu filho. Então, quem montou esse anúncio, montou com uma intenção. E por trás dessa intenção, um objetivo, a obtenção de algum ganho, a obtenção de algo. Esse algo é exatamente o consumo do produto. E para que a pessoa consuma esse produto, eu tenho de selecionar, por exemplo, uma imagem que seja atraente, eu tenho de pensar nas cores, se elas se harmonizam ou não, eu tenho de pensar de que forma essas palavras são apresentadas. Dá para perceber que na parte principal, né, que é não compre, que soa inclusive como ironia, soa contraditório, já que é um anúncio, e o anúncio requer que você compre, mas em seguida você compreende por que é assim. Não compre, peça para o seu filho, né? Ou seja, o seu filho vai comprar e você vai ganhar, porque você é merecedora desse ganho. Por quê? E por que o seu filho vai comprar e por que você vai sair ganhando? Porque na compra do segundo presente você ganha até 35%, até 30% de desconto. Então, tudo isso aqui, quando foi feito, quando foi montado, quando foi organizado, foi feito com uma intenção para a obtenção de um objetivo. Então, a isso a gente chama intencionalidade. E todos esses recursos gráficos que estão aqui são recursos que precisam ser levados em consideração. Sobretudo que está maior, né, em letras garrafais, não compre, porque é esse elemento que vai primeiro chamar a nossa atenção. Mas a intenção é chamar a nossa atenção para que a gente perceba o que está por trás desse não compre. Que na realidade ela não vai comprar porque ela vai ganhar, uma outra pessoa vai comprar e o consumo é efetivado da mesma maneira. Aceitabilidade. Faz uso do princípio da cooperação. Então, é preciso que, quando eu leia algo, né, pelo próprio princípio da linguagem, eu compreenda o que o outro escreveu. Tanto eu vou me esforçar para compreender, quanto o outro que escreveu vai se esforçar para ser compreendido. Então, há isso, aceitabilidade. É preciso que ambas as partes aceitem, digamos assim, as regras do jogo. Então, aqui, no nosso exemplo, nós temos uma charge, né? Então, há um cidadão aqui segurando um iPod. Esse iPod novo tem mais de 1000 funções. E aí, alguém de terno e aparentemente muito esperto, até pelo sorriso, principalmente a de pifar logo para eu lucrar, né? Então, é necessário que quem fez essa charge, quem fez o desenho, quem acrescentou, né, as falas, essas palavras, ele teve uma intenção, ele teve um objetivo. E é necessário que eu, leitora, compreenda esse objetivo e decifre essa mensagem, inclusive nas suas entrelinhas. Aí entra a aceitabilidade, né? Então, dá para a gente perceber que é uma crítica, né, a um apelo que existe ao consumo de produtos que quase não duram. E por que quase não duram? Eles quase não duram
porque alguém está lucrando com o próximo lançamento. Né? E aí, ali atrás, supostamente, seria uma montanha de moedas, que seria o lucro de alguém, né, que está se divertindo, porque o consumidor está iludido com as mais de 1.000 funções. Então, sim, o iPod tem mais de 1.000 funções, o iPod está nas mãos do consumidor. Mas ele não vai durar muito, porque daqui a pouco vão lançar outro que tem 2.000 funções, 3.000 funções. E para que a gente não se sinta defasado, a gente vai comprando, a gente vai comprando. E quanto mais vai comprando, mais vai colocando dinheiro nas mãos de quem produziu. Ok? Então, dá para a gente perceber aqui que existe uma crítica muito grande à questão do consumismo, à questão da exploração a partir do consumismo, mas é necessário que quem fez o desenho deixe pistas para que o leitor, ao ler, perceba esses elementos e compreenda a mensagem. Então, nesse processo de se fazer entender e o outro se esforçar para ser entendido, nós temos o princípio da aceitabilidade. Consistência e relevância. Na consistência, todos os enunciados do texto devem ser verdadeiros. Então, não contraditórios. Embora você possa, muitas vezes, ter uma contradição que, dentro de um determinado contexto, ela passa a ser coerente, ela passa a ser verdadeira, como o exemplo que nós vamos ver logo mais. E a relevância, os enunciados precisam ser interpretáveis, você precisa ter um mesmo tema. Se você muda de tema, né, se você foge ao tema, você trunca exatamente a percepção do leitor diante daquilo, daquela mensagem que ele está tentando decifrar. Então, no primeiro caso, que é o caso da consistência, nós temos aqui duas fotografias, ambas com a figura que conhecemos do Papai Noel. Na primeira, o Papai Noel está numa região fria, tanto que há neve, ele está muito bem protegido, a roupa é muito mais aquecida. E na segunda, seria um suposto Papai Noel numa praia, num clima completamente diferente, no verão, e ele está com uma roupa bem mais leve, inclusive usando pé de pato, né? Então, essas duas imagens, por que elas são consistentes? Apesar de, aparentemente, né, elas serem contraditórias, já que a imagem que a gente tem do Papai Noel e do Natal é de muito frio, é de neve, mas essa é uma realidade do Natal no norte do globo, né, nos Estados Unidos, nos países europeus. Não é o caso do nosso país, que no mês de dezembro está exatamente no auge do calor, está no auge do verão. Então, aquilo que poderia parecer contraditório não é contraditório porque é condizente com a verdade do verão e com a verdade do inverno, tá? Causaria incoerência ou algum problema se o Papai Noel, por exemplo, do polo, né, em meio ao frio, ele estivesse de sunga, ele estivesse de camiseta regata, aí seria algo estranho, mas um algo estranho que, se tivesse por intenção a obtenção de um objetivo, né, que fosse uma piada, que fosse fazer rir, ainda assim seria consistente. Então, essa consistência, ela precisa ser avaliada de acordo com o contexto e de acordo com outros fatores que estamos estudando. Aqui a gente já tem a questão da relevância. E esse texto, ele tem um problema de relevância, e nós vamos ver qual é. Mato Grosso do Sul e Minas Gerais são responsáveis, respectivamente, pelos 2 maiores números de crianças e adolescentes encontrados em situação de trabalho infantil entre abril e maio, segundo o Ministério do Trabalho. No Mato Grosso do Sul foram 124 casos, em Minas Gerais, 54. Nessa perspectiva, funcionários da Secretaria de Estado da Educação, localizada no bairro do Farol, em Maceió, acionaram a Defesa Civil Municipal na manhã desta quinta-feira, relatando que sentiram um tremor de terra. Ou seja, os temas são completamente diferentes. No primeiro parágrafo, o tema tem exatamente a ver com a situação do trabalho infantil, e no segundo parágrafo, nós temos um tremor de terra em Maceió. Então, um não tem a ver com o outro. Então, aqui nós não temos
o princípio da relevância atendido, né? Porque nós não temos a mesma sequência temática, nós não temos o mesmo tema. Então, isso, quando aparece num texto, isso trunca a nossa leitura, isso torna difícil a nossa interpretação. E claro, né, que num texto de processo seletivo, jamais isso aqui vai acontecer, a menos que se trate de um texto humorístico. Um texto humorístico, ele pode apresentar essa quebra temática com o propósito de fazer rir. Por isso que a gente sempre diz que a coerência está atrelada à situação, ao contexto. Eu só posso afirmar que um texto é compreensível, é coerente, e que ele é capaz de ser lido e interpretado quando eu o leio. Fora dessa condição, dessa aproximação, leitor, texto, autor, nada pode ser dito. É exatamente nessa prática, nessa dinâmica que o processo acontece. Então, comecemos a exercitar. Nós temos aqui uma pintura Nós temos aí Operários, de 1933, uma pintura da Tarsila do Amaral. E nós vemos aí vários rostos diferentes, né? Rostos de pessoas comuns. E ali por trás nós vemos aquilo que talvez fosse uma fábrica, então são trabalhadores. Esse quadro é de 1933 e o próprio título Operários já nos dá essa sugestão de trabalhadores. E nós temos aí um texto base que é desiguais na fisionomia, na cor e na raça, o que lhes assegura identidade peculiar são iguais enquanto frente de trabalho. Então, essas pessoas, né, elas são diferentes na cor, na raça, nós vemos aí a cor do cabelo, o tom de pele, por exemplo, eles são diferentes, mas o que eles têm em comum? Uma frente de trabalho. Num dos cantos, as chaminés das indústrias se alçam verticalmente. No mais, em todo o quadro, rostos colados, um ao lado do outro, em pirâmide, né? Formato aí de pirâmide, que tende a se prolongar infinitamente como mercadoria que se acumula pelo quadro afora. Então, nessa última acepção aí, mercadoria que se acumula pelo quadro afora, dá para a gente perceber uma crítica à questão da exploração do trabalho. O texto aponta no quadro de Tarsila do Amaral um tema que também se encontra nos versos transcritos em. Então, não é que a gente vá buscar o tema ele não vai aparecer explícito, ele vai aparecer implícito em versos. E aí vamos ver em que versos esse tema também estaria presente. Pensem nas meninas cegas e inexatas, pensem nas mulheres rotas alteradas. Aqui é um trecho do poema Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes, que faz alusão exatamente à bomba lançada ao final da Segunda Grande Guerra sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Então, nós não temos aqui a temática da exploração do trabalho. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Aqui poderia até gerar uma certa dúvida, né? Porque esse funcionário público não cabe no poema, mas a temática aqui não é a exploração do funcionário público. A temática aqui é o que pode figurar como tema na poesia. E que tipo de poesia? Então, o funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Não cabe no poema, porque no poema vai caber outra coisa, né? E certamente os outros versos diriam. Mas o objetivo aqui, o foco não é a exploração do trabalho, mas sim o que cabe dentro de um poema, o que é lícito colocar dentro de um poema. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. É um trecho de um poema do Fernando Pessoa, do português Fernando Pessoa,
E também não estamos passando aqui pela temática da exploração do trabalho. Na realidade, aqui nós temos uma questão bem existencialista, né, de quem sou eu, do que eu posso, de quais são exatamente os meus talentos, as minhas acepções, porque eu não sou nada. Aqui é muito mais no sentido do egocentrismo, do narcisismo. Quem somos nós diante do universo? Nós somos um nada, né? Nós não sabemos o dia de amanhã, e mesmo assim nós temos todos os sonhos dentro da gente, toda essa potencialidade dentro da gente. Então, consequentemente, a alternativa correta é a alternativa B. Somos muitos severinos iguais em tudo na sina, há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. Então, aqui é um trecho do João Cabral de Melo Neto, do livro Morte e Vida Severina, e aí sim entra algo muito importante, que é o nosso conhecimento de mundo. Quanto mais a gente conhece sobre outros textos, mais aquele texto que está diante da gente vai nos parecer transparente, vai nos favorecer uma interpretação mais precisa, né? Então, no livro, no Morte e Vida Severina, é a trajetória do Severino, que é um lavrador, que é um retirante, né? A condição do Severino é muito próxima da condição de Fabiano, na obra Vidas Secas, né, que é a obra também regente aí no edital do concurso. Então, é esse Severino, é esse Zé Ninguém que é explorado e que não é visto e que não é considerado sequer como cidadão, né? Então, ele é tão explorado que ele precisa se retirar da sua terra, de ir para uma capital em busca de emprego, para ser explorado novamente, né? E nesse processo aí, nessa caminhada, a única coisa que ele consegue enxergar é a morte. Ele vai vendo a morte nesse período, né? Então ele não é nada. Então ele, o Severino, se assemelha a todos esses operários que também não são nada dentro dessa dinâmica da exploração do trabalho. Questão 2. Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens lidas em outros? Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Então, vamos lá, nós temos aqui 3 textos que vão se comunicar. O texto 1, que é o texto matriz, é o texto origem. O texto 2 e o texto 3 já foram construídos a partir do texto 1. É um trechinho do poema do Carlos Drummond de Andrade. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Então, gauche é uma palavra que vem do francês. Ao pé da letra significa esquerda, mas metaforicamente, inclusive é o sentido que está aqui nos versos, metaforicamente, gauche quer dizer aquele que é diferente, aquele que não segue o fluxo, aquele que não é o padrão, aquele que incomoda exatamente por pensar diferente, ou agir diferente, ou se vestir diferente, né? Ou ter algum ponto no mundo que seja diferente daquele ponto da maioria. Texto 2. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, minha estrada entortou, mas vou até o fim. Então, aqui já é uma letra do Chico Buarque. Essa música ficou muito conhecida na voz do Ney Matogrosso, né? A letra é do Chico. E o texto 3, que é da Adélia Prado: quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Então, dá para a gente perceber que esses 3 textos, eles se comunicam, e que os textos 2 e 3 foram criados a partir de imagens que estão no texto 1 e que se repetem no texto 2 e no texto 3. Então, vamos à questão. Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade por oposição de ideias. Não há oposição de ideias. Há o mesmo anjo que aparece, né,
e que passa uma mensagem de que o outro é diferente. Então, não é uma oposição de ideias. Falta de criatividade jamais, né? Não dá para dizer isso de grandes poetas, de grandes artistas, né, do cenário nacional. Negação dos versos. Não, os versos não são negados, muito pelo contrário, né? Eles são assemelhados, eles são repetidos. E, consequentemente, reiteração de imagens. O que poderia causar aqui, talvez, algum estranhamento, fosse a palavra reiteração. Reiteração significa repetição, ok? Então, reiteração de imagens, repetição de imagens. Qual é a imagem que se repete? A imagem de um anjo que vem anunciar que o outro é diferente, que o outro se destaca por essa diferença dentro de um contexto em que todos são iguais. Então, daí porque a resposta correta é a alternativa A. Questão 3. Levando em conta os elementos da situação de produção do texto, responda. Qual é a intencionalidade desse texto de campanha comunitária? Então, nós vemos aí um cartaz, a bola vermelha, o slogan Doe Sangue, uma determinada instituição está por trás disso aí. Como a letra está muito pequenininha, a instituição vai aparecer na resposta, na próxima tela, mas existe uma instituição por trás disso daí. Dá para a gente ver que sangue está em vermelho e a bola está em vermelho, né? E existe uma figura que está ali fazendo uma bicicleta, né? Uma jogada. Pelas feições, dá para a gente perceber que muito provavelmente é Pelé, que é um ícone do futebol nacional, né? E que essa bola, né? Essa jogada que ele está fazendo é uma jogada que vai dar gol, é uma jogada que vai dar sucesso. E, ao mesmo tempo, essa mensagem do futebol se confunde, né, com essa mensagem da doação de sangue, que também é uma jogada que vai dar certo. Então, a gente vê aí a intenção, né, por trás desse anúncio, que é exatamente estimular as pessoas a doar sangue, né? E é preciso, né, que nessa composição da mensagem, quem a produziu deixe pistas para o leitor e quem lê perceba essas pistas. Aí a gente já estaria entrando no princípio da aceitabilidade. Quem é o locutor do texto, ou seja, o responsável pela divulgação da campanha. Então, como o nome está muito pequenininho, ele vai aparecer na próxima tela, mas é exatamente o órgão que está por trás dessa campanha. Levante hipóteses. A quem o texto se destina? Bom, o texto se destina ao público, em geral, que se sensibilize, né, com a necessidade de ajudar alguém através de uma doação de sangue. Então, aqui nós temos as respostas, a fundação que está por trás disso aqui, que fez, né, todo esse trabalho com a publicidade para estimular a doação de sangue, é a Fundação ProSangue, e isso se destina a todas as pessoas que queiram e possam doar sangue e que se sensibilizem com a causa. Na questão 4, considere as seguintes sentenças. Essa questão, ela já é um pouquinho mais complexa, porque ela vai exigir um pouco do nosso raciocínio lógico, ok? Ainda que os salários estejam cada vez mais defasados, o aumento de preços diminui consideravelmente seu poder de compras. O governo resolveu não se comprometer com nenhuma das facções formadas no Congresso. Desse modo, todos ficarão à vontade para negociar as possíveis saídas. Embora o Brasil possua muito solo fértil com vocação para o plantio, isso conseguiu atenuar rapidamente o problema da fome. Choveu muito no inverno deste ano, entretanto, novos projetos de irrigação foram necessários. As expressões grifadas não estabelecem as relações de significado adequadas, criando problemas de coerência. Então, ela vai criar uma contradição, que é um problema para a apreensão da mensagem. Ou seja, a gente está mexendo aí com a questão da consistência. São mensagens que não estão consistentes e, por isso mesmo, estão incoerentes. Então,
nós temos nos números, por exemplo, 2 e 4, eu creio que esteja muito claro que a relação aí está muito bem estabelecida. O governo resolveu não se comprometer com nenhuma das facções formadas no Congresso. Desse modo, ou seja, por essa razão, né, todos ficarão à vontade para negociar as possíveis saídas. Então, a relação aí estabelecida entre as frases a partir desse conector está lícita, não tem nenhum problema. Choveu muito no inverno deste ano, entretanto, novos projetos de irrigação foram necessários. Sim, aí a gente tem uma relação de contradição, porque choveu muito. Como choveu muito, se esperava que não fossem necessários processos, né, projetos de irrigação. No entanto, eles são necessários. Então, ok, então nos números 2 e 4, a relação estabelecida semanticamente não tem nenhum problema, é uma relação lógica que faz todo sentido, que não quebra, que não provoca nenhuma contradição que prejudique a acepção da mensagem. Ao contrário do que vai acontecer no 1 e no 3. E aí vamos logo mostrar as alternativas, né? Que é no 1 e no 3 que nós temos problema. Ainda que os salários estejam cada vez mais defasados, o aumento de preços diminui consideravelmente seu poder de compras. Então, aqui a gente não tem uma relação de contradição, né? O ainda que, o embora, o entretanto, são relações de oposição. Não há uma relação de oposição. O salário está defasado, o aumento de preço diminui o seu poder de compra. Então, é em razão de o salário estar defasado que o seu poder de compra vai diminuir. Não é uma relação de oposição, mas sim uma relação de causa-consequência, ok? E na 3, embora o Brasil possua muito solo fértil com vocação para o plantio, isso conseguiu atenuar rapidamente o problema da fome. Também não é uma relação de contradição. Nós também temos aí, se a gente trocasse o embora por como, faria muito mais sentido. Como o Brasil possui muito solo fértil com vocação para o plantio, isso conseguiu atenuar rapidamente o problema da fome. Nós também temos uma outra relação de causa-consequência. Então, aqui, nós temos exatamente os dois conectores que seriam conectores adequados às frases 1 e 3, ok? Então, esse tipo de questão é um tipo de questão um pouco mais complexa, porque vai exigir uma linha de raciocínio lógico, né? Mas essa linha de raciocínio lógico tem a ver com os princípios de consistência e relevância, que são princípios fundamentais para que você interprete o texto. Ok? Espero que tenham compreendido, que estejam aprimorando ainda mais a capacidade de interpretação. E na próxima aula nós vamos para outro ponto do nosso concurso. Até a próxima.